Galera, ler é bom demais, só queria deixar isso claro. Olá, amigos! Hoje é domingo, dia 13 de julho. Essa semana eu não gravei absolutamente nada, porque eu tava com um vídeo em andamento. E eu estabeleci uma regra que eu só posso começar um vídeo novo depois que o meu anterior já está postado no YouTube. Porque eu não tenho espaço no celular pra comportar tantos vídeos. Até consigo gravar, mas eu não consigo exportar do editor. Então, assim, acontece. Aí eu não gravei, mas eu já tinha 2 vídeos em curso. Publiquei um no feriado, que foi a tag dos 50%. E publiquei um agora, são 5h20. Publiquei 4h30, o meu último vlog, que eu falei de alguns livros. E nesse, eu preciso atualizar vocês, porque não é porque eu não gravei que eu não li, né? Então, tô aqui já terminei minhas atividades de casa. Esse final de semana nós fizemos muitas coisas. Na verdade, os últimos dias a gente fez muita coisa. O final de semana anterior, nós compramos algumas coisas pra casa. Então, itens de cozinha, pratos novos, a nossa máquina deu problema, a gente já resolveu. Que mais que eu tenho pra contar? No feriado, o feriado dia 9, que é um feriado só do estado de São Paulo, que foi ótimo. Apesar de que essa semana eu tava muito cansada. Eu não fiz nada, assim, a gente teve um dia bem tranquilo. A gente só saiu pra almoçar num lugar legal, que é vegano, muito gostoso, aqui perto de casa. E só, não fiz nada. Quinta e sexta trabalhei normal. E ontem, gente, eu acordei podre, muito cansada. Depois do trabalho na sexta-feira, nós fomos no MASP, porque o MASP tem uma... Tem um dia na semana, que é sexta-feira, depois das 18 horas. Eu não sei se só sexta-feira ou se os outros dias da semana também, mas enfim. Que o MASP fica gratuito, você tem que reservar antes e tal, eu tinha reservado já, e nós fomos na sexta-feira. Então, depois que eu saí do trabalho, 6 horas, nós fomos no MASP, foi muito legal, gostei muito de ver a exposição do Monet, também vi a do Renoir no MASP novo. Eu ainda não vi o MASP inteiro, porque senão a gente ia ficar muito tempo lá, precisávamos voltar pra casa. Depois que saímos do MASP, o Matheus jantou no shopping, eu estava sem fome, e nós resolvemos jantar, passar num barzinho perto de casa pra comer. Eu comi um risoto bem gostoso, e o Matheus comeu a carne que vinha no risoto, né, porque eu não como carne. A gente conversou, bateu papo, chegamos em casa, sei lá, 11h30, e dormimos, banho e cama. E assim, eu acordei no outro dia, no sábado, tão cansada, tanto que eu me atrasei pra terapia. Eu acordei com meu celular vibrando, com a minha terapeuta me ligando, era 8h15, e eu levantei correndo, falei com ela, pedi desculpas e voltei a dormir. Acordei, sei lá, meio-dia, tomei café, acordei meio-dia. Então foi muito cansativo, mas a semana eu li. Eu comecei no domingo passado, Poeta Chileno do Zambra. Esse livro tá na minha lista de leitura há 84 anos, mas assim, é um livro caro pra comprar enfim, na internet e tudo mais. E tinha na biblioteca, que eu acesso do Sesc. Peguei, eu amei, eu me apaixonei pelo livro. É uma delícia de ler. É pura latino-americana, é um livro bem latino-americano mesmo, né? O Zambra é um autor chileno, o próprio título do livro já indica. E aqui nós vamos acompanhar uma história em algumas épocas, né? A gente começa acompanhando o Gonzalo e a Carla, que são adolescentes, que estão ali na flor da idade, são um casal. Enfim, eles têm um relacionamento, por alguma ruptura, eles param de se ver, eles terminam e tal. 9 anos depois, eles se reencontram e, por acaso, a Carla tem um filho. O Gonzalo até começa a suspeitar que pode ser dele, mas o filho não é dele. E eles acabam voltando a se relacionar. Então esse livro, ele discute muito uma questão que eu nunca vi em livro algum, até o momento, ou pelo menos não que eu me lembre, que é a questão de uma criança com o seu padrasto. E é uma relação aqui muito bonita, muito sincera. Eles se conhecem e se relacionam muito bem. E aí tem determinado momento no livro que o personagem Gonzalo fica até tentando encontrar uma palavra melhor que padrasto, porque para ele padrasto é uma palavra muito brusca, muito rígida e ruim, para representar uma relação que ele tem que é muito boa com o Vicente, que é a criança, o filho da Carla. E aí também ele reflete, o livro reflete, na verdade, se existe ex-padrasto, porque quando pais se separam, o pai não deixa de ser pai da criança, nem a mãe deixa de ser mãe da criança. Mas quando um casal se separa em que só um deles é o pai biológico dessa criança, o outro deixa de ser padrasto, o outro vai se tornar
ex-padrasto ou ex-madrasta? Fica aí o questionamento, é muito interessante isso. E além disso, óbvio, o livro vai discutir poesia e literatura. Tem 1 milhão de referências a livros, que eu achei muito, muito interessante. O Gonzalo, ele é poeta e também é professor universitário. Ele fez doutorado mais pra frente no livro e tudo mais. E depois de uma parte do livro, a gente vai acompanhar o Vicente, né? O Vicente, a gente conhece ele criancinha ali, com 6 anos, e depois a gente vai conhecer o Vicente aos 18, em que ele tá na fase que tem que fazer faculdade, os pais dele ficam pressionando, ele fala que ele se recusa a fazer faculdade paga, né? Porque a faculdade pública no Chile, ela é paga, ela não é gratuita como é no caso do Brasil. E ele tá nessa fase rebelde, aí ele conhece uma jovem jornalista estadunidense chamada Prue. Gente, eu me incomodei muito com o nome dela. Prue. Eu nunca vi esse nome, Prue. Tipo assim, isso me incomodou, porque toda vez que eu lia Prue está indo pra tal lugar, Prue não sei o que, eu lembrava de um pombo. Simplesmente foi inconcebível esse nome pra mim. Poderia, sei lá, ser Amber, Hannah, qualquer coisa mais estadunidense que Prue. Não entendi esse nome, acho estranho. Enfim, e o Vicente, né, acaba se apaixonando por ela, etc e tal. E, olha só, aqui tem uma gatinha, que o nome da gatinha é Oscuridade, né, que é obscuridade, eu acho, em português, e que o Vicente tem uma relação de afeto muito grande com essa gatinha, e é muito bonito. E acho que, além de tudo, do livro discutir poesia, discutir relação padrasto e enteado, é um livro que discute relações familiares, e isso é muito legal, vocês sabem que eu gosto muito, e foi uma leitura que eu viajei, assim, eu fui, tanto que o livro, gente, tem 400 páginas, eu li, sei lá, muito rápido, em 4 dias, qualquer oportunidade eu tava lendo o livro, porque realmente foi uma delícia acompanhar o Vicente, a Carla e o Gonzalo. Eu só acho que, assim, tem um momento do livro em que a gente vai acompanhar uma personagem que não faz parte desse núcleo, né? E eu fiquei um pouco assim, mas qual que é o propósito disso? Eu não sei se eu entendi muito bem. É interessante até certo ponto, mas eu não cheguei a entender muito o propósito do autor em fazer isso. Mas, gente, nada tira o brilho dessa história. Agora eu quero ler tudo que o Zambra publicou. Ele tem alguns livros aqui no Brasil. Ele tem um livro de ficções, né? Porque o Zambra antes era publicado pela Kozak, agora ele está sendo publicado pela Companhia das Letras. Então esse é um romance robusto dele. Ele tem outros livros chamados Bonsai, A Vida Secreta das Árvores, que está numa coletânea de prosa dele, eu acho, da Companhia das Letras. E também tem um livrinho infantil, que sem dúvida, quando tiver oportunidade, eu vou ler. Oi, amigos! Hoje é terça-feira, já são quase 9 da noite. Eu ainda tô com a roupa que eu fui trabalhar, porque eu cheguei em casa e fui fazer outras coisas, e não consegui tomar banho ainda, mas fiz um cuscuz bem gostoso pra gente jantar. E eu vim falar sobre a finalização de Coelho Maldito, mas antes eu vou fechar esse guarda-roupa que tá me incomodando. Um fato sobre mim é que eu detesto porta de guarda-roupa aberta, eu detesto, e às vezes acontece de eu esquecer aberta, eu tô deitada na minha cama quentinha, pronta pra dormir, aí eu olho pro guarda-roupa e a porta tá aberta, eu tenho que levantar pra fechar, porque eu fico muito incomodada. Enfim, coisas da minha vida. Terminei então Coelho Maldito, gostei muito do livro, dei 3 estrelas e meia. Eu acho que é um bom livro de contos, e é mais um livro de contos que eu leio esse ano que reafirma que talvez eu goste sim de contos, eu só não encontrei o livro de contos ideal pra mim. E esse aqui, ele realmente é muito bom, tem muitos contos bons. Eu acho que dos 10, 1 ou 2 eu não gostei tanto, mas os demais, assim, foram incríveis. Eu gostei muito do conto de ficção científica sobre ali a moça e o robô, foi o que mais me marcou, eu acho, de todos. Tem também um da Menorreia, que é sobre uma mulher que ela de repente aparece grávida, e o que o médico fala pra ela? Olha, pra essa criança vingar, você precisa encontrar um pai pra ela, sendo que ela nem sabe como essa criança foi parar na barriga dela, sabe assim? É muito maluco. E aí reforça estereótipos de que a mulher tem que ser mãe, e pra ela ser mãe, ela precisa ter um pai pra ter uma família completa e tudo mais. Então achei muito interessante. É um livro que tem muito de folclore sul-coreano, tem um conto com uma raposa, e assim, pra quem gosta de Naruto, sabe que a raposa é muito forte na Ásia, eu sei que é muito forte na Coreia e no Japão, não sei os demais países, né? Então, assim, gostei, livro excelente, recomendo muito. Quer ler um livro de contos bom? Ele é de terror, mas ele não é um terror pras cagonas, como diz a Dias Lendo. É um terror mais soft, assim, ele é mais horror, ele me deixou um pouco estarrecida, mas bem bom, muito bom. Eu tô com um projeto pessoal de não comprar livro físico,
tanto que eu tenho lido muito a biblioteca, como vocês sabem, mas eu acabei comprando 2 e-books. Um deles foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, porque vocês sabem que eu li Seminário dos Ratos esse ano e eu gostei muito, então eu acabei comprando o e-book. E comprei uma delicada coleção de ausências da Aline Bay, porque eu tava muito animada. E tudo que a Aline Bay lança, eu gosto de comprar de imediato. Então, comprei também, mas foi só isso. Não comprei nenhum livro físico. Eu tô muito feliz lendo livros da biblioteca, que tem esse selinho aqui, porque eu leio, gosto e devolvo. Eu acho que hoje, ao auge dos meus 27 anos, eu não sou mais uma colecionadora de livros. Eu sou uma colecionadora de histórias, então eu gosto mais de ler do que de ter o objeto. Porque ter o objeto e não usar ele não faz sentido nenhum pra mim. É claro que tem livros que eu amo, que eu não vou doar, que eu não vou me desfazer, que eu não vou vender. Mas... E tem alguns livros que eu prefiro ler tendo a minha própria edição, mas outros eu leio, pego da biblioteca, leio e devolvo. E tá tudo certo. Então é isso, falei demais esse update. Eu vou me ferrar muito pra editar o vídeo, mas vamos lá, galera. Oi, vlog, já estou aqui no meu pijama, devidamente pronta pra dormir. Hoje é domingo, vai dar umas 10 da noite, eu já vou, né, me deitar no meu aposento, pois amanhã eu acordo 5 da manhã. Mas eu queria dar uma atualizada das minhas leituras, porque como essa semana eu não gravei, eu não falei nada sobre o que tô lendo, o que não tô lendo e tudo mais. Então, vou falar um pouco. Já falei de Poeta Chileno, que eu gostei muito. E aí, eu preciso falar dos próximos. Sobre o Continente. Não avancei nada. Eu tô optando por ler o Continente em casa, né? Então, só em feriado, final de semana. E eu não consegui ler essa semana, então eu tô na página 66. Acho que não avancei. Se eu avancei alguma coisa, foram umas 5 páginas. Depois que eu terminei o Poeta Chileno, então... Aliás, junto com o Poeta Chileno, eu tô lendo um livro, que eu esqueci o título, vou pegar aqui no Kindle. Instinto Assassino, da Jennifer Lynn Barnes, que eu tô quase abandonando, porque eu tô achando meio chato, assim. Eu tô em 33%, e lá nos 20% do livro, eu pensei em fechar o meu Kindle e fingir que eu não li aquilo. Porque a gente acompanha... É claro que, assim, é um livro de adolescentes, né? Sobre adolescentes, e eu imagino que o público-alvo sejam os adolescentes. Mas eles estão lá, mais uma vez, né, eles são adolescentes que trabalham com o FBI, e eles estão diante de um mistério, de uma morte numa universidade, de uma aluna, que foi encontrada na reitoria. Beleza, eles vão investigar ali e do nada resolvem ter uma DR. E o problema dessa DR não é de um casal, são de 2 meninas. A protagonista, que é a Cade, e tem uma outra menina chamada Lia. E a Lia fala assim, não, você tem que ficar longe do fulano, porque isso, porque aquilo, porque isso. Eu fiquei, minha senhora, não é um momento de ter um drama adolescente. E além de ter um drama adolescente, é uma rivalidade feminina tão boba, que eu fiquei assim, será que eu deveria ler? Eu acho que eu não deveria ler, mas ele tá aqui, eu não tô focando nesse livro, vou deixando ele aí. Quando eu quiser ler, eu leio um pouquinho, sigo a minha vida. Enfim, mas só pra dizer pra vocês... que esse livro tá aqui e eu tô tentando ler. Eu peguei 15 mil coisas no Kindle Unlimited, tá? Assim, eu vou mostrar e os e-books vão aparecer aqui. Ah, eu comprei um e-book, comprei o Roteiro do Amor da Rai Tavares, que tava R$ 9,90. Eu peguei Como Tigres na Neve, no Kindle Unlimited, porque é pro Clube do Livro do mês que vem, então já baixei. Peguei A Mulher Habitada, da... Gioconda Belli, não dá pra ler aqui. Tem também Sonho em Pesadelo, que é uma fantasia nacional. Peguei O Rei da Terra do Nunca, que eu jurei que vou ler, não sei se vou ler. No Muro da Nossa Casa, da Ana Kiefer, que, se eu não me engano, se passa no período da ditadura. Além disso, peguei A Guerra do Velho, do Scouse, e Um Favorzinho do Vizinho, da Christina Forrest. Eu tenho, sei lá, 10 livros no Kindle Unlimited. Enfim, depois de falar tudo isso, o que estou lendo, além do continente. No começo desse vídeo tem um take meu falando como é bom ler, né? E realmente, gente, como é bom ler. Eu acho que eu já tenho falado pra vocês, mas eu realmente, é certeza agora. Eu fiz as pazes com o livro de contos. Eu acho que, assim, antes eu dizia que eu não gostava de ler contos, porque eu não tinha mais, era só aquilo e acabou. E eu acho que esse é o rolê dos contos. Você lê, gosta muito e quer mais, mas não tem, mas tá tudo bem. É sobre isso que eu tô falando aqui. Eu tô lendo, então, O Coelho Maldito, da Bora Chang, que é uma escritora sul-coreana. Esse aqui é pro Clube do Livro de julho.
que vai acontecer sem ser essa semana, na próxima, e eu tô extremamente surpresa, porque aqui é um livro de contos, e de contos meio de terror, meio de horror, assim, não dá medo, se você é cagona como eu, fique tranquila, é bem tranquilo, mas é muito interessante. Então, até o momento, eu já li uns bons contos, eu não lembro quantos, porque eu não sei quantos tem. Acho que são 10 contos. Eu li o primeiro, foi o que dá o título ao livro, Coelho Maldito. Teve o da cabeça, que foi o segundo, que eu fiquei assim, meu Jesus amado, o que é isso? Tem um que eu li hoje de manhã que se chama Adeus, Meu Amor, que poderia ser claramente o título de um episódio de Black Mirror. Esse livro inteiro poderia ser Black Mirror. Mas esse me chamou a atenção porque ele trata do rolê dos robôs, né? Que a gente fica sempre preocupado que a inteligência artificial, robôs, vão acabar com a humanidade. E talvez isso aconteça de fato, nunca se sabe. Mas aqui nós temos uma pessoa, uma mulher, que ela tem um robô, e eu demorei um pouco pra entender que esses robôs têm formatos humanoides, né? Então ela tinha um robô, e a gente acompanha ela comprando um novo robô. E ela pega esse robô novo e transfere as memórias do antigo pra esse. Porque o antigo tá sem bateria, a bateria não funciona, viciou, enfim, tal qual um iPhone. E aí ela transfere, né, faz ali o airdrop, faz a transferência, porque ela tinha uma relação de afeto com outro robô. E, gente, isso aqui, ó, é a revolução das máquinas. Eu não vou falar muito, mas esse conto é incrível, tá? Esse livro aqui é muito bom. Todos os contos que eu li agora eu gostei muito. Me entreteram demais, assim, me deixaram muito instigada em continuar lendo. Eu tô no meio de um conto que ele é um pouco longo, eu vou deixar pra ler amanhã no deslocamento. Mas, assim, que interessante esse livro. E que bom, assim. E essa semana, esse final de semana, eu e o Matheus assistimos Rua do Medo, que é uma trilogia de filmes meio de terror. Então, foi um ótimo momento pra estar lendo esse livro, porque às vezes a gente acaba associando algumas coisas. Eu, pelo menos, fiz isso. Oi, amigos, Jaque, editora, vindo aqui falar com vocês. Eu tava editando o vídeo. Hoje é sábado à noite, dia 26 de julho, pra postar amanhã. E simplesmente não finalizei esse vídeo. Então, eu tô aqui só pra dizer muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. No vlog, no vídeo de leituras do mês, vocês vão ver melhor as minhas leituras, porque eu acho que eu não consegui me expressar muito bem. Eu já li outras coisas depois dessas que eu falei no vídeo. E eu tô fazendo um vídeo exclusivo pra supridores do José Faleiro, porque eu meio que li em conjunto com o Matheus, então eu vou ter que fazer um vídeo com spoiler daquele livro. E aí eu tive que picotar, porque eu tava falando de supridores nesse vlog aqui. E simplesmente tive que picotar. Eu vou pegar os takes que eram desse vlog e botar no outro. E por isso o meu vídeo ficou curtíssimo e com pouca opinião de livro. Mas é isso, galera. Já tô aqui morrendo de sono, vou dormir. Tô na casa dos meus pais, olha só. E a gente se fala, enfim. Obrigada por me acompanhar no canal. Deixa um comentário, um joinha, a gente se vê na próxima.